Oi, gente, eu sou Patrícia Moraes e hoje vou ter o imenso prazer de conversar com a autora Palmira Rain, diretamente lá da Bahia. Palmira, seja muito bem-vinda, é um imenso prazer receber você aqui. Ô, Patrícia, eu que agradeço, é um prazer imenso estar conversando com você, estar também falando um pouquinho sobre minha trajetória, sobre os livros e sobre o livro que eu vou publicar pela Catze, que é Eu Posso Contar um Conto, o primeiro livro de contos de minha autoria, que vai ser publicado pela Catze. E tá animado pro lançamento, Palmira? Como é que tá o coração? Antes eu quero ressaltar que esse é o meu primeiro livro de contos, né, direcionado ao público infanto-juvenil, e é o primeiro livro também que estou lançando pela Catze, então eu quero agradecer de antemão toda a dedicação da Catze com relação à preparação dos originais do livro e com relação à atenção que dá ao autor e tudo mais. Então, com relação à questão do lançamento, eu já tenho 8 livros publicados, né, na linha infanto-juvenil, infantil, e eu costumo fazer os meus lançamentos em eventos literários. Eu gosto muito do retorno que eu tenho quando faço lançamento em eventos literários. Este livro eu pretendo lançar na Flip, em Paraty, pretendo lançar também no evento literário aqui em Salvador, né? E em outras feiras literárias da Bahia, por exemplo, a Feira Literária de Cachoeira, e a Feira Literária de Mucugê, que são feiras que acontecem no interior aqui da Bahia, mas que são também muito requisitadas. Posso contar um conto? Foi um livro fácil de escrever? Como é que você escreveu? Quanto tempo você levou? Como é que foi essa produção? Bem, Posso Contar o Conto foi um desafio, porque, como eu lhe disse, é meu primeiro livro de contos, né? São pequenos contos direcionados ao público infanto-juvenil. Então, são contos baseados em alguns elementos da minha vivência enquanto autora, né? Enquanto também mulher, enquanto criança, na minha época em que eu era criança e adolescente, né? E algumas coisas que eu coloquei também baseadas em questões de fatos reais que eu li. Por exemplo, tem um conto do cachorro, né? Que é o cachorro que ele foi abandonado numa universidade, de repente ele ele entra na biblioteca da universidade e sai com um livro na boca. Né? E aí eu achei essa história muito linda e escrevi um conto, né? E o conto foi ilustrado para mostrar que aquele cachorro abandonado pegou um livro que justamente falava sobre o abandono, né? Então era como se ele estivesse ali precisando dizer para os seres humanos o quanto é importante a gente cuidar, né? Daquilo que a gente se propõe a amar, no caso, os animais, o cachorro, neste sentido, que a gente sabe que é um grande amigo do homem, não é verdade? E além da história do cachorro, tem outras histórias também, algumas baseadas em minhas vivências quando criança, quando adolescente, outras baseadas em reflexões sobre diversos aspectos da vida que são colocados numa linguagem direcionados para o público infanto-juvenil. Então, eu acho que esse livro vai ficar muito lindo. Já estou vendo, eu gostaria de estar com ele nas mãos. Em breve estarei, mas eu já vi que está ficando muito lindo e é sempre uma alegria, né? Esperar o novo filho que vai chegar, porque é como se fosse um filho realmente. Né? O filho mesmo, é como um filho É. mesmo. Pra gente, por favor, Palmira, como é a sua rotina de escrita? Que horário você tira para escrever? A gente sabe que a vida hoje em dia é tão corrida, como é que você faz para conseguir conciliar aí o seu trabalho, sua família com a escrita? Bem, Patrícia, eu atualmente escrevo uma vez ao dia, né? Então, sempre pela manhã, quando eu acordo, eu escrevo alguma coisa. Eu escrevo um poema, eu escrevo um micropoema, eu escrevo um microconto, e eu tenho criado esse hábito da escrita diária. É um hábito que eu acho que é importante para o seu exercício de escrita. Quanto mais você escreve, mais você vai se tornando íntima daquele processo de escrita, né? Então, eu tenho uma página no Facebook onde eu posto poemas diários, ou uma página no Instagram, no Facebook também, onde eu posto poemas diários, e todos os dias eu escrevo e posto esses poemas, então eu já estou criando esse hábito da escrita Qual diária. estratégia você usa para conquistar novos leitores? Eu
trabalho na área de literatura infantil, infanto-juvenil, então, muitas vezes, no trabalho de contação de história mesmo. Quem trabalha com literatura infantil e infanto-juvenil tem também esse lado, né? Você não vai somente escrever o livro, você precisa contar o livro, você precisa encantar aquela criança, aquele leitor possível que irá comprar o seu livro, que irá adquiri-lo. Então, você precisa criar estratégias para atraí-los. Então, eu faço contação de história, eu criei bonecos com os personagens dos meus livros, que quando eu vou nos eventos literários, eu utilizo esses bonecos para contar história, para atrair a atenção das crianças, né? Então, eu crio muitas vezes um roteiro para que a história seja apresentada para a criança, né? Um roteiro que inclui música também. Então, eu conto a história, canto a música que tem a relação com a história que eu estou contando, né? Eu utilizo bonecos. Então, essas coisas todas, elas fazem parte do imaginário infantil. E quando a gente trabalha com o público infantil, é preciso também saber trabalhar com essa questão do lúdico, porque tem que ter muita ludicidade na literatura infantil. E essa ludicidade é importante para que a gente também atraia os novos leitores. Além, é claro, da qualidade do texto que você produz, da qualidade das ilustrações, da qualidade do livro, porque isso tudo conta, né? Mas, assim, o modo como você passa não é só uma história, é uma história que ganha vida através do modo como você conta, do modo como você se dirige a essa criança. Muitas vezes a pessoa pensa, eu não vou contar a história do meu livro, porque a criança vai ouvir e não vai mais querer contar, não vai mais querer comprar. Mas eu tenho visto que é ao contrário. Quando você conta a história do seu livro, você desperta na criança a vontade de adquirir o livro. Poxa, esse personagem, eu queria tanto ter o livro, e aí a criança vai ser atraída para adquirir o livro. Então, eu indico para quem trabalha nessa linha de literatura infantil que faça essas questões de contação de história, que traga também personagens com bonecos, com músicas, que eu acho que isso é muito gratificante e traz realmente mais leitores, atrai o olhar das crianças. Gente, ser autor é uma delícia. Eu sei que algumas pessoas me acham suspeita, né, de falar isso. Vão dizer, ela é proprietária da editora, ela tá falando isso por isso. Mas não é, gente, de coração. Desde que eu lancei meu primeiro livro, já me diverti muito. Eu dei entrevista ao vivo no programa de televisão, já dei entrevista para jornal de bairro, jornal de grande circulação, já participei de dezenas de eventos literários, já percorri diversas feiras de livros, já participei da Bienal do Rio, já conheci tanta gente bacana, tanta gente que já leu meu livro e já mandou feedback maravilhoso para mim. Eu vi aqui na biografia da Palmira, que ela já saiu no jornal A Tribuna de Santos, no Estadão, na revista Isto É, já participou do programa Conexão do Canal Futura e já participou de outros tantos eventos literários. Então eu queria, Palmira, que você contasse aí para todo mundo, se você puder dar essa dica, como é que você faz para você conseguir essas oportunidades maravilhosas aí que você conseguiu, qual dica que você dá aí para os autores que estão começando, que eu acho muito importante a gente falar nisso. Certo, Patrícia, com prazer. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que muitas vezes você publicar para uma editora pequena é uma coisa muito boa, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Porque a editora pequena, ela pode dar um auxílio, ela pode dar uma atenção maior ao autor, né? E isso é muito importante, essa atenção, essa parceria, cuidar do trabalho do autor de maneira especial. Eu acho que eu vejo isso também na Katzen, no modo como a Katzen trabalha, no modo como a Katzen cuida dos autores, né? Quando a gente entra lá no site da Katzen, a gente tem uma página com a biografia, com a foto dos autores que são apresentados também ao público. Eu acho que isso é muito importante. Então, com relação a essas participações da minha parte em jornais, até em programas de televisão, elas ocorreram por conta de um livro, né, que se chama Chapeuzinho no Pelô, e que foi, assim, um grande sucesso, tem sido um grande sucesso, porque eu tive a ideia de trazer um elemento de um conto de fadas para a realidade de Salvador. E assim, eu acho que o autor, ele tem que ter a iniciativa de estar divulgando o seu livro, né, sempre. Então, divulgar nas redes sociais, ter contato com blogueiros que fazem resenhas literárias,
mandar um livro para alguém que faça comentários sobre livros na sua área. Então, é um blogueiro que faz comentários sobre livros infantis. Então, você pega alguns livros e manda, bem, para que aquele blogueiro conheça, o blogueiro ter um exemplar para fazer um sorteio, o seu livro vai ser divulgado ainda mais, né? Então, essa parte da divulgação eu acho que é muito importante. Quando você faz isso como autor, você potencializa a possibilidade de seu livro ser conhecido e ser mais reconhecido no sentido de que circular, né, entre os leitores, para os leitores saberem o que está sendo produzido. Está sendo produzido um livro sobre isso, gostaria de lê-lo, né, é interessante. E assim, sempre ver as potencialidades. O que é que seu livro tem de bom para oferecer para o leitor? O que é que seu livro tem de diferente? O que é que seu livro tem de criativo? Essas coisas eu acho que devem ser colocadas. Então, por exemplo, eu tenho já alguns parceiros, né, não só leitores que gostam do meu trabalho, que me seguem. Quando eu lanço um livro, eles vão lá, comentam, querem ler, aí fazem um comentário no Facebook deles, na página, né? Mas também tenho blogueiros que trabalham junto comigo, né? Jornalistas também com os quais eu entro em contato para mandar o livro para que eles possam comentar. Eu acho que isso tudo vai ajudando o autor a divulgar o seu trabalho. São dicas valiosíssimas, obrigada, Palmira. Eu sempre fui dessas também, eu sempre enviei pautas para jornais, para revistas, tudo que é matéria que eu leio sobre literatura, eu já pego o e-mail do repórter e já envio a minha pauta. Eu tô sempre ligada, assim, eu assisto um programa na televisão, já vejo o nome, já vejo o contato, já estou mandando a minha pauta. Eu sou sempre assim, sempre, desde o começo eu sou assim. Assim, pelo menos você tem que tentar, né? Não é nada garantido, mas você tem que tentar, tem que ter iniciativa, né, de acreditar no seu trabalho e colocar pra frente. Não adianta ter um trabalho lindo e ficar sentada sem agir para que ele aconteça, né? Então é importante esse engajamento do autor, sempre friso isso, que é muito importante. Eu gosto de frisar também que quando eu comecei eu não conhecia ninguém da área, então às vezes as pessoas acham, ela conseguiu porque ela conhecia fulano, ciclano, beltrano, que abriu as portas para ela. Não, eu não conhecia ninguém. Ninguém da minha família havia publicado o livro antes. Ninguém, eu não conhecia ninguém. Eu fui sozinha mesmo, batendo nas portas e consegui várias parcerias muito bacanas. E eu quero motivar todos os autores que estejam ouvindo a gente aqui a fazer o mesmo, entendeu? Porque você tem muitas chances de sucesso. Qual autor ou livro infantil, né, que tem o seu cheirinho de infância? Qual aquele livro que você leu na infância que você carrega com você até hoje? Bem, o livro que eu li na infância, parece até clichê, mas foi um dos primeiros livros, né, que foi O Pequeno Príncipe, que eu acho que todo mundo já leu, que todo mundo, assim, mas foi um dos primeiros, então esse livro ficou marcado inesquecivelmente para mim na infância. Além, claro, eu também li muitos livros de Monteiro Lobato, eu li Reinações de Narizinho, eu adorava ler Monteiro Lobato, então, assim, eu adorava ler. Minha mãe, às vezes, procurava por mim, meu Deus, onde ela está? Eu estava no quarto lendo, e assim, me perdia lendo, ficava horas debruçada sobre livro. Então, eu também gostei muito das Reinações de Narizinho. Hoje, meus filhos leram já, eu leio junto com eles Reinações de Narizinho. E eu acho muito importante isso também, a gente incentivar, né, outras crianças a lerem aquilo que a gente gostou e sabe que é bom. Na atualidade, qual o seu autor favorito? Atualmente, minha autora favorita é Marina Colasanti. Eu adoro Marina Colasanti, eu sou super fã, eu gosto muito, tanto dos textos infantis produzidos por ela, quanto de textos mais ligados a questões, por exemplo, de contos sobre a mulher, de contos sobre o amor, mas eu gosto muito do trabalho de Marina Colasanti e eu leio bastante. Tem um livro dela que você gostaria de indicar pra gente? Tem um conto especial que eu gosto muito, que eu leio sempre, porque cada vez que eu leio, eu me encanto mais, que é A Moça Tecelã. É muito bonito, que ela fala baseado até em elementos da mitologia, em outros mais, ela fala de uma moça que tecia a sua própria realidade, e quanto mais ela tecia, né, ela vai tecendo um castelo, vai tecendo marido, vai tecendo as coisas
que ela queria que acontecesse na vida dela, e depois, quando ela percebe que aquela realidade é ruim, ela desce tudo para voltar ao que ela era antes. Então, ela mostra essa questão de como nós somos protagonistas da nossa própria vida também, né? Porque nós podemos tecer e destecer as coisas que queremos e que gostamos e que queremos construir. Eu acho que essa metáfora é muito legal. Se você pudesse escolher com qual autor você adoraria dividir a autoria de um livro? Ai, meu Deus. Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu acho que é uma responsabilidade imensa você dividir uma autoria de um livro com um autor assim, por exemplo, uma autora que eu sou fã, né? Então, eu acho, não sei, eu gosto muito da Marina Colasanti, eu gostaria de algum dia, se tivesse oportunidade, de conhecê-la mais de perto, mas não sei, assim, dividir uma autoria, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque é uma responsabilidade grande, não só a divisão da autoria, e também tem a questão dos estilos, né? O estilo como você escreve, o estilo como o outro escreve. Eu não sei, assim, lhe dar uma resposta exata para essa pergunta. Mas tem algum autor ou alguma autora que você se identifica? Assim, você acha que escreve com um jeitinho um pouquinho seu? Tem algum autor assim ou alguma autora? Olha, essas perguntas são sempre capciosas. Na verdade, eu não sei. Mas autora que você se inspire, assim, eu me inspiro nessa autora, assim, eu adoro o estilo dela, eu me inspiro, ela é uma inspiração para mim. Exato, justamente a Marina Colasanti me inspira muito. Quando eu leio os contos da Marina Colasanti, eu escrevo também, né? Eu me inspiro muito nela. Por fora tem também textos infantis do Rubem Alves, né? Que o Rubem Alves é um educador, ele era pedagogo, mas ele tem livros e contos direcionados ao público infantil, que são contos que trazem elementos muito simbólicos, metafóricos, né? Que eu acho que são importantes para qualquer pessoa que está escrevendo livro infantil ler, né? E mergulhar nessas questões. Então, ele tem, por exemplo, o Conto do Pescador, né, que eu gosto muito, que eu li diversas vezes. Eu acho que nesse estilo mais filosófico, e muitas vezes eu também tenho essa marca, um pouco de coisas mais filosóficas, inclusive nesse livro Posso Contar o Conto, eu tenho alguns elementos mas que brincam com essa questão mais de reflexão sobre alguns temas mais gerais. Porque a gente pensa, às vezes, que escrever para criança é escrever, vamos escrever coisas simples. Não, escrever para criança requer, eu acho que também, reflexões, né? E são reflexões, claro, ligadas à linguagem infantil e ao universo infantil, mas você não pode pensar que você está escrevendo qualquer coisa, ou uma coisa muito simples, ou uma coisa muito fácil. Requer, os livros infantis bons, eles fazem com que você pense, com que você reflita, com que você pense sobre a vida. Eu acho que, nesse aspecto, eu tenho um lado muito assim também. Você pode citar agora pra gente quais foram os livros que você já lançou, todos eles? Será que você lembra todos eles? São vários, hein? Olha, não lembro, mas vou falar os que eu lembro. Tem o Pontinho Desapontado, que é a história do ponto final que queria virar uma vírgula, e aí eu brinco um pouquinho com essa questão da pontuação, né? Tem o Reino Todo Amarelo, tem Amendoim, a Tartaruguinha Encantada, tem O Autor é Você, tem Uma Amizade no Mundo dos Números, tem Posso Contar o Conto, da Cátia Editora, tem também Chapeuzinho no Pelô, que é uma releitura do conto da Chapeuzinho Vermelho, que chega na Bahia e vai viver uma aventura regada a dendê. E tem o livro Mila, a Pequena Sementinha, que é um livro bem filosófico também, muito bonito, poético, mostra a história de uma semente que não queria criar raízes até que ela descobre que está se tornando uma linda flor amarela. Então, eu acho que eu falei
de todos, espero não ter esquecido nenhum. Também tem as coletâneas, né, que eu participei, que eu organizei, já várias também, com textos infantis, e alguns prêmios também, que eu já recebi. Parabéns. Vamos falar um pouquinho sobre os seus projetos futuros. Além do Posso Contar um Conto, que será seu próximo lançamento. Deixa eu mostrar de novo, que eu não canso, gente. Olha que lindeza. Muita lindeza, gente. Além desse próximo lançamento, mais vem por aí. O que a gente pode esperar? Então, além desse próximo lançamento, que é um livro muito especial para mim, porque é o primeiro livro de contos, né? Eu estou doida para tê-lo nas minhas mãos. Tem também um livro de poemas, né? São poemas mesmo, e poemas ilustrados. Então, eu brinco com as palavras, eu brinco com as sílabas, brincadeiras com animais, eu trago brincadeiras com circunstâncias da vida, da infância, né? Então, eu acho que esse livro também eu estou preparando com muito carinho e espero que seja sucesso para todos. Também tem um outro livro que se chama O Sonho de Ritinha, também nessa linha mais filosófica, falando de um sonho, de uma menina que tinha um sonho, né? E o sonho dela era, na verdade, conhecer de perto o mar, porque ela sempre via pela janela e a mãe nunca tinha deixado ela tomar banho de mar, porque tinha medo. Mas aí a história vai se desenrolando para mostrar como a gente deve perseguir os nossos sonhos, né? A gente já está quase terminando. Eu queria pedir a você, que já é uma autora assim, experiente, né, com vários livros publicados, uma autora tão feliz aí, participando de eventos, e a gente vê que você se diverte, que você ama o que você faz mesmo, assim, você se engaja muito, é muito querida também dos leitores, eu tenho acompanhado você, estou muito feliz com a sua trajetória. E eu queria aproveitar aí ao máximo essa sua participação aqui e pedir que você, por favor, deixe mais algumas dicas que você acha interessante, além das que você já deixou, aos autores que pretendem publicar um livro, que se puder também assim, uma palavra de motivação para aqueles autores que são vários, que a gente sabe que tem joias guardadas na gaveta. Então, e não pode, gente, tem que publicar o livro. Então, você poderia deixar aí algumas palavras, algumas dicas para quem pretende começar? Sim, eu acho que se você tem, quando você está no meio da literatura, é uma coisa assim, a literatura lhe chama, ela lhe chama e não aceita que você diga não. Então, se você escreve, é como se as palavras estivessem lhe chamando, olha, eu estou aqui, eu preciso ser publicado, me publique, me mostre, eu quero chegar ao público, né? Eu acho que o autor, ele tem que ouvir muito isso que as palavras dizem para ele. Então, assim, eu indico que todo autor, quando for publicar pela primeira vez, faça uma leitura, solicite leitura crítica do seu livro. A leitura crítica é uma coisa importante, porque uma outra pessoa lê o seu livro e opina sobre ele, e vai dizer, olha, essa parte, que tal você falar sobre isso? E essa outra parte, que tal você trazer aquilo? Né? Falar das potencialidades, das coisas boas do seu livro, e também das coisas que precisam ser, talvez, corrigidas, para que a história fique melhor, para que a história fique mais redonda, né? Então, eu sempre gosto de passar meus livros por uma leitura crítica antes de publicá-los e não ter medo de colocar no papel aquilo que você tem vontade de colocar, né? Aquilo que você quer levar ao público, aquilo que você quer mostrar. Eu acho que devem, sim, correr atrás dos seus sonhos, né? E ouvir o que é que as palavras estão dizendo, o que é que elas estão chamando. Elas estão chamando para que esses textos sejam mostrados, então vamos mostrá-los, né? E perfeitamente possível fazer trabalhos de qualidade, editar o livro com qualidade, né? Eu acho que a editora Katzen tem contribuído para isso. Eu indico também para os autores que estão começando procurarem a editora Katzen, porque está fazendo um trabalho bom, né? E eu acho que isso também é muito importante para o autor que está querendo começar e que não sabe quais são os caminhos, porque muitas vezes tem isso, não sei quais são os caminhos, né? E a gente tem essa questão de você procurar uma editora que vai facilitar os seus caminhos, para que essa realização do sonho de publicar um livro seja possível, né?
Agora, para a gente fechar, Palmira, eu gostaria que você deixasse aí todos os seus contatos, como é que as pessoas podem fazer para adquirir os seus livros autografados, como é que entram em contato com você, como é que mandam um feedback, qual o endereço da sua página. Você pode deixar todos os seus contatos? Vou deixar. Então, primeiro eu vou começar pela página do Instagram. Eu tenho uma página só de poemas que eu publico um poema ao dia. É @poemasdealforria. Também tem uma página dedicada somente aos meus livros infantis, que é @PalmiraHeine, Palmira, H-E-I-N-E, porque o nome é alemão. Se pronuncia Heine, mas se escreve H-E-I-N-E. No Facebook, minha página, Palmira Heine, né? Tem também o meu site, www.palmiraheine.com.br. E, por último, tem a lojinha onde eu vendo os meus livros online para todo o Brasil, com frete grátis, inclusive, que o endereço é http://asasdaleitura.loja2.com.br. Palmira, foi um prazer imenso receber você aqui, adorei o nosso papo, tenho certeza que vai ser útil aí para vários novos autores que assistirem, tenho certeza que muita gente vai curtir esse nosso papo. Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço, espero que realmente vocês tenham gostado dessa entrevista, né? Muito obrigada, Patrícia. Então é isso, gente. Foi mais um vídeo pro meu canal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e também de ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.